conversamos com o deputado Lorenzato. Ele vai falar para nós sobre a iniciativa que tomou em defesa dos interesses da grande comunidade trentina no Brasil. Como é que foi isso, Lorenzato? Boa tarde. Boa tarde, Peron. Obrigado pela oportunidade em falar com o seu público. Como você sabe, eu tenho um canal nas redes sociais, né, de denunciação, de ombudsman, de reclamações, e eu venho recebendo há bastante tempo reclamações de vários estados do Brasil, de descendentes de trentinos, que estão com seus processos parados em Roma e também nos consulados do sul do Brasil e do sudeste do Brasil. Foi devido a essa preocupação que eu resolvi envolver, além não ser o primeiro firmatário dessa interrogação parlamentar, eu optei em convidar um deputado trentino, que é o Diego Binelli, que é casado com uma brasileira, né, para que ele, juntamente com outros trentinos do território, se sensibilizassem, e também outros membros do comitê, da Comissão de Relações Exteriores, para serem confirmatários. O objetivo é que o parlamentar eleito a Lester, no exterior, ele tem que unir os seus conacionais do exterior com as relativas regiões da Itália. E existe um total desconhecimento em todos os partidos do tamanho da importância da comunidade trentina que temos no Brasil. Então, fica todo mundo chateado, estarrecido com essa indiferença dos consulados, do Ministério do Interior e também do próprio parlamento, que não vota o nosso DL para que essa lei fique sem data de validade e todos os descendentes que são italianos sejam também italianos. Porque quando houve o tratado, todos os cidadãos que eram daquela etnia são italianos iuris sanguinis. Portanto, uma lei com data marcada é uma aberração jurídica, entendeu, Verão? Deputado, já tem um projeto de lei seu, então, garantindo ou pretendendo garantir a cidadania aos trentinos, independentemente de datas, é isso? Isso, Peron. Quando eu fiz o DL 405, eu coloquei várias melhorias na desburocratização do processo de reconhecimento, acertamento da cidadania italiana do dia da concepção e do nascimento em qualquer parte do mundo, na República ou em qualquer país do mundo. E eu incluí que a lei dos trentinos, né, e também demais etnias da ex-Yugoslávia pudessem ficar sem data, porque não existe fazer uma lei com data de validade. Ou as pessoas são italianas por direito de sangue ao princípio, ou elas não são. Então, é um absurdo. E mesmo quando houve o tratado, que o território voltou para a Itália, essas pessoas, mesmo no exterior, compunham a nacionalidade, o povo, né, da província do Trento, da Gorizia, etc. e tal, dos estados do Império Austro-Húngaro, né, que passaram à Itália. Só para ressaltar, em 1805, houve já um reino da Itália, antes dos Savoias, do Napoleão Bonaparte, e o Trento, o Alto Adige e Trieste já faziam parte daquela instituição de direito chamado Reino da Itália. Depois desse reino é dissolvido e os Savoias criam a Itália em 1861. E esse território, porque eles, na verdade, é uma população italiana que vivia em um país que estava ocupado por uma força estrangeira. Então é um absurdo, é um preconceito. E que é inaceitável é essa lentidão do Ministério do Interior e também dos consulados, que parece que fazem um favor para a gente, né? Faz um favor fazer uma inscrição. Eu volto a dizer, não existe decreto constitutivo da cidadania. Você não é italiano do dia que você pegou o passaporte no consulado da Itália. Você é italiano do dia que você nasceu. Muitas pessoas na Itália, os filhos nasceram na Inglaterra, na Suíça, na Eritreia, na Etiópia, na América do Sul, né?
Então é muito comum. A Itália é um país de migração, de fluxos, de entradas e saídas do povo italiano. Então realmente é uma barbárie. E ao tomar notícia do título Trentino de São Paulo, do Rui Botezzi, eu fiquei muito magoado de saber que existe uma perda no caminho dessa documentação. É uma vergonha que a Itália, que se apresenta como a segunda potência industrial do mundo, não esteja entre as 10 maiores potências digitais do mundo. Até o Brasil, que dizem que é um país não desenvolvido, tem um sistema informático, um dos melhores do mundo da rede bancária e talvez o melhor do mundo da era digital do judiciário brasileiro. Eu pude já participar de algumas audiências na Itália, é realmente arcaica, dá vergonha de ver que o próprio juiz que bate a sentença não tem um assistente, não tem um assessor, não tem, às vezes, nem ar-condicionado na sala do tribunal na Itália. O que você está pretendendo é reunir informações que não se tem. No 20º aniversário da vigência da lei, estamos nesse limbo aí. Tem muita gente com processo, não sabe nem onde está o processo. Você fez uma série de perguntas e o Ministério tem quanto tempo para responder essas suas perguntas? Então, o Ministério é sempre evasivo, né? Responde não respondendo. Por isso que eu envolvi parlamentares do território do Trento e demais líderes da Comissão de Relações Exteriores para dar mais peso nessa situação, né? Nós vamos criar um problema diplomático se não resolver essa questão, percebe? Eu estou sugerindo a cada um dos brasileiros trentinos do Brasil que mandem uma carta para o nosso novo embaixador, que há pouco tempo chegou e está tomando conhecimento dessa problemática, e com cópia para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O que tem a ver? Tudo a ver, porque eles são duplos cidadãos, são cidadãos da Itália e cidadãos do Brasil. Então, as autoridades diplomáticas da Itália, elas têm uma observância do Ministério das Relações Exteriores brasileira. Portanto, não pega bem um cônsul ser criticado da Itália para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Não pega bem. Eu acho que é uma ferramenta a mais que ninguém até hoje, Peron, queria registrar. Nenhum dos parlamentares que passaram pelo parlamento, representando a América do Sul, tiveram a ousadia de propor isso. Já que a Itália não está ajudando, né, uma vergonha, até com a repatriação dos italianos no mundo que estavam com o problema da Covid, a Itália não repatriou ninguém, e tinha inclusive fundos da União Europeia. O Brasil, que dizem que é um país não desenvolvido, repatriou mais de 14 mil pessoas pagando a passagem delas. O italiano, se quiser, que estava aqui trancado em aeroporto, tem que pagar 900 euros em voo charter. Então, é um desconforto. Eu vejo a Itália um país dilacerado pela desunião e desorganização. E esse governo, é óbvio que está acontecendo, né? É óbvio que existe uma desunião nacional. Na questão dos trentinos, o pessoal já está tomando algumas iniciativas. Há muito tempo tem gente gastando dinheiro com advogados por aí. E agora há uma iniciativa aí de se fazer isso que você fala, é interrogação, mas de forma, na forma da diffida, que é um instrumento que a lei italiana coloca na mão de todo cidadão. O que você acha disso? Com a sua intervenção lá e os dados, o que mais pode ser feito para que nós possamos, de fato, não ter que chegar no 30º aniversário com o pessoal no limbo ainda? Olha, eu acho o seguinte, quem tem um direito agredido tem que procurar a justiça. Tá certo? Eu nem sei se a diffida é o instrumento mais correto. Eu acho que quem está com um problema desse, o consulado não responde, não tem resposta, a Farnesina não responde, o Ministério do Interno não responde de forma evasiva, entra com uma ação e pede dano material e moral, porque existe um dano. A pessoa pagou uma taxa, a pessoa apresentou os documentos, existe um serviço. Eu quero lembrar que os consulados não são ONGs de caridade, eles são remunerados, nós destinamos verbas, existem verbas de monumentos, então não se pode trabalhar assim. O sistema diplomático italiano está muito precário. Então, quem se sentir incomodado, processe. Não tem problema nenhum.
Não é proibido processar. Tá certo, Peron? Sobre essa questão da cidadania, que é um assunto recorrente, o que mais você tem de novidade para nós aí? O microfone aí para suas considerações gerais e finais, Lorenzato. Eu acho que essa questão da Covid, no caso do Brasil, que está sendo difamado pela mídia esquerdista na Itália, que nós somos um dos piores exemplos do mundo, não é verdade, porque o Brasil tem 126 mortes, infelizmente, né, uma tragédia, por 1 milhão de habitantes. A Itália, nosso país amado, tem 548 mortes por cada milhão. Portanto, um número bem maior que o do próprio pobre Brasil, né? Inclusive, desses mortos no Brasil, são ídolos, tem ídolos brasileiros, eu pude verificar isso. Então, eu deveria computar, inclusive, mortos lá para a Itália, né? Eu vou tentar pedir as informações e mandar para aumentar o cadastro, né, dessa tragédia que nós somos vítimas desse vírus chinês, né? As minhas considerações são que os consulados estão tratando os descendentes iuris sanguinis como iuris nominis, com direito de nome, não de sangue. Estão criando pelo em ovo, estão fazendo requisições que não constam na circular capa 28, como retificação de nome, de vírgula, de I, 2 L's. Estão pedindo certificado de desembarque, que nunca foi pedido na história. Por fim, os cônsules estão pegando o dinheiro das pessoas e não estão concluindo os processos, pedindo mais informações, mais informações, mais informações. Quero deixar bem claro para a comunidade italiana no Brasil que é uma facilidade imensa fazer o processo. Pega o documento lá, avô e do bisavô, do pai, do filho, do requerente. Se não houve renúncia, eu já pedi a relação da renúncia, até hoje ninguém me mandou. A pessoa é italiana, não tem decreto em Gazeta da República, não tem decreto dado por cônsul. Ele pega o teu nascimento e manda a passagem do seu avô de origem para ser transcrito. Isto é, foi um espelho na Itália e depois você é inscrito no registro AIRE. Portanto, cria-se uma dificuldade, uma tempestade, e é pagamento, 300 euros que o PD, que é igual ao PT, criou essa lei, e os consultados são cheios de recursos, tá certo? E fica nesse chove não molha. Por que o Brasil, que tem o triplo dos italianos da Argentina, tem menos da metade dos distritos da Argentina? Por que o Buenos Aires é mais competente que São Paulo? Então não dá para ser tratado assim. É uma vergonha. Eu teria vergonha de ser cônsul de uma importante cidade e não ter a mesma performance de Buenos Aires. Inclusive, ocorreram no Brasil cortes na rede consular honorária, que é outra vergonha. Alô, comunidade italiana, o Brasil está dando um exemplo de humanidade, fazendo campanhas para ajudar as pessoas mais carentes. Os consulados, nesse momento, os honorários também, serviriam para poder ajudar os conacionais pobres do Brasil, os que estão precisando de apoio, que estão ilhados nos aeroportos, sem ter onde comer, sem ter onde ficar, com o dinheiro acabando e não tem voo para voltar. O cônsul honorário poderia fazer esse trabalho. Por que foi desmantelado? Fica essa a minha pergunta para o seu público, Carol.